Brad Stevens acha que está sendo esperto, só que a gente enxerga tudo. O gerente-geral dos Celtics deu uma entrevista coletiva para justificar por que os Sixers levaram Jaylen Brown numa troca por Paul George. Dois jogadores de primeira linha trocados em questão de segundos. Um MVP de finais de 29 anos por um veterano de 36. E em vez de falar a real, ele enrolou. Parece que o pessoal do front office se reuniu antes e combinou. Beleza, temos que enfrentar a imprensa. Só que ninguém pode saber o que a gente realmente pensa do Jaylen Brown. Qual vai ser a desculpa? E a resposta veio pronta. Repetida a exaustão por Brad Stevens, a troca serviria para manter o time competitivo e abrir mais opções para o futuro. Competitividade e opções. Só isso, sempre isso. Só que opções ali é só um jeito bonito de dizer que o salário de Jaylen Brown tinha ficado grande demais para o que ele entrega em quadra. E o próprio Stevens deixou escapar o motivo real mais adiante. Quando o Celtics ganhou o título, Jason Tatum e Jaylen Brown consumiam 47% do teto salarial do time. Hoje, esse número está em 70% e subindo. A mensagem nas entrelinhas é clara. Ao lado de Tatum, Jaylen Brown não vale 70% do teto salarial. Mas Paul George também ganha uma fortuna. Qual é a diferença então? Basicamente duas coisas, contrato e idade. Jaylen Brown tem um ano a mais de vínculo do que Paul George, e aos 29 anos ainda estaria na fila para pedir uma extensão salarial máxima, que o Celtics não tinha a menor intenção de conceder. Paul George já passou dessa fase, aceitaria um contrato menor ou já estaria pensando em encerrar a carreira. Boston não vê Jaylen Brown nesse patamar de estrela máxima, e ao que parece, nenhuma outra equipe da liga vê também, exceto Filadélfia, o que pode se voltar contra eles lá na frente. Na última semana, vazaram informações bem duras sobre Jaylen Brown. Na entrevista, Stevens manteve a classe, mas por trás das câmeras, a organização estava soltando informação para todo lado. De acordo com o site The Athletic, o preço inicial pedido pelos Celtics era de 4 escolhas de primeira rodada. Os interessados mais agressivos teriam sido Denver e Portland, só que as duas equipes recuaram, recusando a pagar esse preço. O texto ainda destaca que o Houston Rockets nem sequer atendeu ao telefone, apesar de ter no comando o técnico Ime Udoka, que dirigiu Jaylen Brown na campanha das finais de 2022. Não é difícil imaginar de onde saiu essa informação. O próprio front office do Celtics vazou o detalhe, deliberadamente para reforçar a narrativa. Já o Portland, segundo a reportagem, avaliava internamente que Jaylen Brown seria hoje um jogador com impacto estatístico negativo. Mas o comentário mais pesado veio de uma fonte anônima. Um gerente geral em atividade, falando sobre condição de anonimato, teria dito ao The Athletic que não considera Jaylen Brown sequer entre os 50 melhores jogadores de NBA atualmente. Top 50. Uma declaração dessas exige respaldo, e existem de fato dois argumentos por trás dela. Galera, a off-season da NBA tá pegando fogo, e se você não quiser perder nada, é só você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que é que vocês estão achando dessa off-season de 2026 da NBA. Fez tudo isso, agora podemos voltar pro vídeo, tamo junto. O primeiro é estatístico. Ouve-se com frequência que as métricas avançadas não gostam de Jaylen Brown. Resumindo, os números mostram que o desempenho coletivo de Boston não cai quando ele sai de quadra. Em vários recortes, até melhora. Na última temporada, o time venceu 9 de 11 partidas em que Jaylen Brown não jogou. Soma das últimas 2 temporadas, a marca sobe para 24 vitórias em 30 jogos. Nas últimas 3, 36 em 42. Compare com outras estrelas. Quando Giannis Antetokounmpo sai de quadra, o Milwaukee desaba de um time próximo de 50% de aproveitamento para uma campanha de 15 vitórias em 46 jogos. Stephen Curry sozinho sustenta o Golden State. Ou seja, o padrão de Jaylen Brown destoa do que se espera de uma verdadeira estrela. O time simplesmente não sente a ausência dele do mesmo jeito. Olhando só para os números individuais, os 29 pontos, 7 rebotes e 5 assistências por jogo de Jaylen Brown impressionam. Mas Boston tinha um retrospecto de 3 vitórias em 14 jogos contra os 3 primeiros colocados do leste e do oeste. O executivo da liga resumiu a situação em entrevista à ESPN, dizendo essencialmente que existe um tipo de jogador que recebe todo o crédito só por ser quem mais pontua, sem necessariamente ser quem constrói as vitórias. E que a liga está cheia de casos assim. A diferença é que a maioria desses jogadores ganha na faixa de 40 milhões como Brandon Ingram. Jaylen Brown ganha 60. E é muito difícil justificar esse comprometimento de teto salarial em um jogador que não é de fato um talento geracional. Era exatamente isso que Brad Stevens não podia dizer com o microfone ligado. Existem torcedores que amam Jaylen Brown. E com razão, dado tudo que ele representou para o título. Mas essa é, resumidamente, a percepção que boa parte da liga tem hoje sobre ele. E sabemos disso porque as propostas recebidas pelos Celtics foram praticamente inexistentes ou muito abaixo do esperado. O verdadeiro teste vai levar tempo. Será que Boston realmente melhorou com essa troca? Será que Filadélfia enfraqueceu? Isso só o tempo dirá. Mas o que fica claro é que gerentes gerais pelo país passaram a enxergar Jaylen Brown mais perto do patamar de um Russell Westbrook do que o de um Anthony Edwards, principalmente considerando o salário envolvido. As últimas equipes a chegarem às semifinais de conferência foram times com elenco versátil e profundo.
O tipo de time que só se constrói com a tal opção que Brad Stevens tanto mencionou. Boston conseguia bancar esse modelo antes da segunda faixa de teto salarial, o chamado Second Apron, quando tinha Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday e Kristaps Porzingis ao mesmo tempo. Mas essa era ficou para trás. A regra geral agora é simples. Se você recebe salário de astro principal sem entregar em nível de astro principal, seu contrato vira um problema e você acaba na mesa de negociações. Foi exatamente a posição em que Boston se encontrava. Só que existe um segundo motivo, talvez ainda mais delicado, que preocupa quem torce pelo Philadelphia: a questão de vestiário. Segundo The Athletic, os Celtics temiam um atrito grande na próxima temporada, porque ficou evidente que Jaylen Brown gostava, e muito, de ser a liderança do time no ano anterior. A famosa declaração dele sobre aquela ter sido a temporada favorita da carreira não tinha a ver só com estatísticas pessoais, tinha a ver com protagonismo. Ele falou sobre acompanhar o crescimento dos jogadores mais jovens e superar expectativas ao lado deles. A pergunta que fica é, será que ele estava disposto a voltar a um papel secundário? O Celtics, ao que parece, já sabia a resposta havia tempo. Depois do jogo 7 contra o Philadelphia, a única partida de playoffs em que Jason Tatum não pôde entrar em quadra por lesão, Jaylen Brown, mesmo em uma noite de baixo aproveitamento nos arremessos, declarou publicamente que gostaria que o time tivesse jogado daquele jeito, com ele no controle, durante toda a temporada. Vitórias e derrotas incluídas. Justamente no único jogo em que Tatum estava fora. Não é surpresa, portanto, que a diretoria já esperasse esse tipo de fala quando ele repetiu o discurso, poucos meses depois, em uma live na Twitch. E a pergunta natural que fica no ar é, como seria a próxima temporada quando os Celtics quisessem devolver o protagonismo a Jason Tatum? Esse cenário fica ainda mais complicado em Filadélfia. Jaylen Brown terá que dividir espaço com o que pode parecer 3 versões de Jason Tatum ao mesmo tempo. Joel Embiid ainda enxerga como principal astro do time, mesmo já não estando em seu auge físico. Tyrese Maxey, na prática, já joga como verdadeiro da equipe. E o novato VJ Edgecombe, que marcou 34 pontos em sua estreia na NBA, mostrou de cara que também tem mentalidade de protagonista. Nesse contexto, Jaylen Brown corre o risco de virar apenas a quarta opção ofensiva, o oposto exato do que ele buscava ao pedir protagonismo. E o estilo de jogo dele não ajuda nessa adaptação. Ele prefere ter a bola nas mãos, joga muito no 1 contra 1 e historicamente rende abaixo da média como finalizador sem a posse de bola. Paul George, por outro lado, é conhecido justamente por se encaixar bem como segunda opção. Já fez isso no Clippers e converte 40% dos arremessos de 3 pontos quando recebe passe pronto para arremessar. Aliás, seria bem típico, todo mundo chamando Brad Stevens de louco agora, para depois daqui a um ano chamá-lo de gênio. Existem GMs que quando ligam para negociar um jogador seu, já é sinal de que a conversa não vai terminar bem para o seu time. Sam Presti é um, Brad Stevens é outro. E esse tipo de situação já aconteceu antes na NBA recente. Nomes como Carmelo Anthony e Russell Westbrook já foram tratados como intocáveis, até que a análise avançada começou a expor o quanto eram superestimados. Na época pareceu um exagero, anos depois ficou óbvio. A diferença é que, dessa vez, o Celtics não quis esperar anos para provar que estavam certos. Preferiam vazar as informações aos poucos, enquanto mantinham um discurso oficial elegante nas entrevistas. Pensando com mais calma sobre esse caso, dá para argumentar que o erro do front office dos Celtics não foi ter trocado Jaylen Brown por Paul George e 2 escolhas de primeira rodada. Um retorno, aliás, surpreendentemente bom para quem estava vendendo. O erro de verdade foi anterior. Foi ter pago a Jaylen Brown como se ele fosse um jogador entre os 5 melhores da liga. Porque dentro das novas regras, de acordo coletivo, ninguém mais quer assumir um contrato desse tamanho sem receber peças ruins em troca. O problema é que, na prática, os Celtics quase não tinham escolha quando concederam a extensão máxima a Jaylen Brown. Fazia sentido dar a Jason Tatum, afinal, ele é hoje um dos 10 melhores jogadores da liga. Mas Jaylen Brown, embora não esteja nesse patamar, segundo a maioria das avaliações, se enxerga nesse nível. E qualquer proposta abaixo disso teria soado como desrespeito. O tipo de decisão que envenena a relação entre jogador e organização. É como aconteceu recentemente com LeBron James e o Lakers. Parte do desconforto dele com a franquia envolveu justamente dinheiro. Sair de um salário de 50 milhões para algo próximo de 25 milhões parece um corte de 50%, o que soa como desrespeito. Mesmo que outro time, como o Golden State, ofereça 15 milhões, um valor ainda menor, mas que representa o máximo que aquela equipe consegue pagar. A percepção de desrespeito não depende só do número absoluto, depende do contexto. Com Jaylen Brown é parecido. Se ele ganhasse menos que Jason Tatum e fosse visto como peça secundária desde o início, talvez a situação nunca chegasse a esse ponto. Só que ele foi MVP das finais e MVP da final de Conferência Leste. Como negar reconhecimento a um jogador depois disso? Só que a percepção geral da liga não o coloca entre os 10 melhores. E ele estava prestes a se tornar o 7º salário mais alto da NBA, na expectativa de uma nova extensão máxima que o Celtics claramente não pretendia oferecer. No momento em que assinaram aquele contrato inicial, o desfecho de uma troca com retorno limitado já estava, de certa forma, selado. É preciso ter profundidade de
Elenco. O modelo que a maioria dos front offices busca hoje é ter apenas um jogador em contrato máximo e construir o restante do time com contratos mais enxutos. É o caminho que o San Antonio pretende seguir com o Victor Wembanyama e foi o modelo do Oklahoma City Thunder com Shai Gilgeous-Alexander cercado de peças mais baratas. A alternativa é ter uma estrela disposta a aceitar um desconto salarial para abrir espaço no teto, como fez Jalen Brunson recentemente. São poucos os jogadores dispostos a isso. Donovan Mitchell, por exemplo, acabou de assinar pelo valor máximo. A aposta de muita gente agora é que Peyton Pritchard assuma na prática boa parte do papel que Jaylen Brown deixou. Não necessariamente Paul George. Uma pergunta que Brad Stevens não respondeu diretamente na entrevista. Por que agora? Jaylen Brown ainda tinha 3 anos de contrato. A pressa toda deu a impressão de que a diretoria estava encurralada, como se ele tivesse feito um pedido de troca, dizendo que nunca mais vestiria a camisa dos Celtics. Só que não foi isso que aconteceu, pelo menos publicamente. Então por que agir com tanta urgência? A resposta, segundo a reportagem do The Athletic, está nos números. Quando Jason Tatum opera com taxa de uso acima de 33%, o Celtics se torna praticamente imbatível. Nessa última temporada, com o retorno dele de lesão e Jaylen Brown como protagonista principal, essa taxa de uso de Jason Tatum caiu para 29%. E a diretoria aparentemente concluiu que Jaylen Brown não estava mais disposto a devolver esse protagonismo. Um sentimento que ficou evidente na tal transmissão ao vivo em que ele descreveu a última temporada como a favorita da carreira. Não era só sobre pontos, rebotes e assistências, era sobre liderança, sobre ser a referência do time, sobre acompanhar o crescimento dos companheiros mais jovens. Pedir para ele recuar de novo, na visão da diretoria, tinha alto risco de terminar em rompimento desgastante. Por isso, agiram antes que a situação piorasse. O verdadeiro teste daqui pra frente é o que Brad Stevens vai fazer com o espaço no teto salarial que essa troca abriu. E ainda paira uma dúvida entre analistas. Se o motivo principal era financeiro, por que não trocar Jaylen Brown com uma equipe como Sacramento, por exemplo, em busca de contratos expirando rapidamente? O que abriria ainda mais espaço no teto de forma mais simples. Por que negociar justamente com Philadelphia, um time que vai enfrentá-los 6 vezes na temporada regular e que tem grande chance de humilhá-los dentro da própria arena? A resposta mais provável é que o Celtics queria permanecer competitivo enquanto ganha essa flexibilidade futura. Brad Stevens repetiu essa ideia várias vezes, e faz sentido acreditar nele nesse ponto. Eles precisavam se livrar do ano extra de contrato que Jaylen Brown tinha em relação a Paul George, sem comprometer completamente a próxima temporada, ainda dentro da janela de auge de Jason Tatum. Com Paul George, ao menos mantém um nível competitivo mais alto e ainda podem se desfazer do contrato dele mais adiante, se surgir a oportunidade certa no mercado de agentes livres. Tudo isso agora depende de como Brad Stevens vai usar essa nova flexibilidade financeira ao redor de Jason Tatum. Só o tempo vai mostrar se a aposta foi acertada. E não vai ser fácil, no ambiente atual da liga, com campeões diferentes praticamente todo ano, por causa das novas regras da segunda faixa de teto, o trabalho da diretoria se tornou ainda mais decisivo. É preciso negociar bem, conseguir contratos enxutos de jogadores relevantes e principalmente investir pesado em draft e desenvolvimento de jovens. Hoje, talvez o caminho mais eficiente para manter um time competitivo sem estourar o teto salarial. Um jogador novo, ainda em contrato de calouro, que já produz como um veterano de 7 ou 8 anos de liga, é praticamente um cheat code dentro das regras atuais. Um front office que sabe fazer isso bem vale mais do que qualquer negociação isolada. E o histórico recente reforça esse ponto. Dá uma extensão salarial máxima a um jogador que, na visão da maioria da liga, não corresponde a esse nível, praticamente garante esse tipo de desfecho mais cedo ou mais tarde. Depois de cair nas semifinais de conferência na temporada anterior e na primeira rodada dos playoffs nessa última, com o relógio do auge de Jason Tatum já correndo, inclusive após uma lesão grave, o Celtics chegou à conclusão de que teriam que escolher entre Jaylen Brown e Jason Tatum. E no fundo, todo mundo já sabia qual seria a escolha. É um caso mais complexo do que parece à primeira vista. Não se resume a time ficou pior ou time ficou melhor. Envolve gestão de teto salarial, expectativa de papel dentro de elenco, ego, time de mercado e uma boa dose de jogo de bastidores. Resta acompanhar se Boston realmente conseguiu se reposicionar para o futuro e se Filadélfia comprou um problema ou uma solução. E se você gostou do vídeo e não quer perder nada dessa off-season, é só se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui também o que você achou. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!